Sermão de Jonathan Edwards. O terrível julgamento de Deus ao quebrar e secar as varas fortes de uma comunidade. Diz assim em Ezequiel, capítulo 19, versículo 12. Quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas. Para um entendimento adequado e desenvolvimento dessas palavras, 4 quesitos devem ser observados. Quem é ela que aqui é representada por varas fortes, ou seja, a comunidade judaica que aqui, como em outros lugares, é chamada a mãe dos povos? Ezequiel capítulo 19, versículo 10. Ela é comparada a uma vinha plantada numa terra muito frutífera. A igreja e o Estado judaico são comparados a uma vinha. Por exemplo, Salmo 80, versículo 8, Isaías 5, versículo 2, Jeremias capítulo 2, versículo 21, Ezequiel capítulo 15, versículo 1 a 8, capítulo 17, versículo 6. Qual é o significado das varas fortes, ou seja, de seus dominadores sábios, aptos e bem qualificados? O fato de os dominadores estarem em vista é manifesto em Ezequiel capítulo 19, versículo 11. E tinha varas fortes para cetros de dominadores. As varas fortes significam os dominadores que eram bem qualificados para o magistrado, pois tinham grandes habilidades e outras qualificações que os adequavam para a função de regência. Eles tinham o costume de escolher uma vara ou bastão de madeira mais forte e mais dura para clava ou cetro de rei, sendo este objeto revestido de ouro. Da mesma forma, a pessoa é reputada apta para esse uso. É muito notável que a vara forte se originasse de uma vinha fraca, mas assim tinha sido em Israel em tempos passados pela bênção extraordinária de Deus. Embora a nação seja falada aqui e em outros lugares como fraca e impotente em si, inteiramente dependente de uma vinha, a mais fraca de todas as árvores, a qual não se sustenta por força própria e nunca fica ereta, senão com apoio ou quando é sustentada por outra coisa que seja mais forte que ela. Não obstante, Deus fez que muitos de seus filhos fossem varas fortes, adequadas para cetros. Ele levantou em Israel muitos dominadores, reis e magistrados capazes e excelentes, que em seus dias não tinham se comportado com merecimento. Deve-se entender e observar o que significa o fato de essas varas fortes serem quebradas e secas, ou seja, os dominadores capazes e excelentes que são retirados pela morte. A morte dos homens é comparada na Escritura à secura do crescimento da terra. Deve-se observar de que maneira é falada a quebra e secura dessas varas fortes, ou seja, como calamidade grande e terrível que Deus mandou sobre o povo, sendo esta um dos principais efeitos do desgosto terrível de Deus contra eles. Mas foi arrancada com furor, foi abatida até a terra, e o vento oriental secou seu fruto. Quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, e o fogo as consumiu. Ezequiel capítulo 19, versículo 12. Os grandes benefícios que ela desfrutava, enquanto as varas fortes permaneciam, estão representados no versículo precedente. E tinha varas fortes para cetros de dominadores, e elevou-os à sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Ezequiel capítulo 19, versículo 11. As calamidades tenebrosas que adivinham da quebra e secura das varas fortes estão representadas logo nos 2 versículos seguintes ao texto. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. E de uma vara dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto. Ezequiel capítulo 19, versículo 13 e 14. Na conclusão das próximas palavras,
declara-se com muita ênfase o mérito de tal dispensação ser grandemente lamentada, de maneira que não há nela nenhuma vara forte, cetro para dominar. Esta é a lamentação e servirá de lamentação. Ezequiel, capítulo 19, versículo 14. Minhas observações iniciais sobre as palavras do texto para o tema do discurso são estas: quais sejam quando Deus, pela morte, retira do meio do povo pessoas que estão em posição de autoridade e regência pública, as quais eram como varas fortes. É fato que evidencia julgamento terrível de Deus sobre esse povo, sendo merecedor de grande lamentação. Ao discursar sobre essa proposição, mostrarei que tipo de dominadores podem ser chamados adequadamente varas fortes. Mostrarei por que a remoção de tais dominadores de um povo pela morte deve ser considerada julgamento terrível de Deus sobre esse povo, sendo fato para ser grandemente lamentado. Observarei que as qualificações daqueles que estão em posição de autoridade e domínio público podem lhes dar adequadamente a denominação de varas fortes. Uma qualificação dos dominadores pela qual eles podem ser apropriadamente denominados de varas fortes é a grande habilidade para a administração dos negócios públicos. É o caso quando os que estão em posição de autoridade pública são homens de grande aptidão natural, homens de incomum força de raciocínio e largueza de compreensão, sobretudo quando têm um gênio notável para governar, circunvoluções mentais peculiares próprias para obter a compreensão extraordinária das coisas dessa natureza. Eles têm habilidade de maneira especial para obter insights dos mistérios do governo e para discernir as coisas nas quais consistem o bem-estar público ou a calamidade e os meios apropriados de evitar um e promover o outro. Conseguiram o talento extraordinário de distinguir o certo do que é errado e o justo do que é injusto, ver pela falsa cor com que a injustiça é disfarçada, desvendar os argumentos falsos e sutis e o intento sábio que são usados para defender a iniquidade. Possuem não só extrema capacidade natural nesses aspectos, mas sua capacidade e talentos foram melhorados pelo estudo, aprendizagem, observação e experiência, por meio dos quais ganharam pleno conhecimento factual. Obtiveram vasta habilidade nos assuntos públicos e em coisas que são requisitos conhecidos para administração sábia, prudente e eficaz. Alcançaram vasto entendimento de homens e coisas, imenso conhecimento da natureza humana e do modo de se harmonizarem para influenciar com mais eficiência os propósitos sábios. Lograram amplo conhecimento das pessoas por quem são responsáveis na administração dos assuntos públicos ou pelos indivíduos que têm um interesse em comum em governar, ou pelos que serão governados. Conquistaram entendimento relevante e particular do Estado e circunstâncias do país ou povo que eles têm de cuidar. Conhecem bem as leis e a Constituição e em que circunstâncias se aplicam. Da mesma forma, possuem grande conhecimento do povo de nações, estados ou províncias circunvizinhas, com quem eles têm oportunidade de se relacionar na administração dos assuntos públicos a eles entregues. Essas coisas contribuem para fazer que aqueles que estão em posição de autoridade sejam adequadamente denominados de varas fortes. Quando os dominadores têm não apenas vasto entendimento, mas largueza de coração e grandeza e nobreza de disposição, tratam-se de outra qualificação que pertence ao caráter de uma vara forte. Aqueles que, por providência divina, são colocados em posição de autoridade e governo público são chamados deuses, filhos do Altíssimo, Salmo 82,
versículo 6. Portanto, é peculiarmente impróprio eles serem de procedência de espírito mau, disposição que admitirá eles fazerem as coisas que são sórdidas e vis, como as pessoas de espírito estreito e privado se acham em pequenos enganos e intrigas, a fim de promover seu interesse particular. Tal vontade vergonhosamente lhes mancha as mãos para ganhar alguns trocados, não tendo vergonha de bater na face dos pobres e o oprimir o próximo. Eles tiram proveito da autoridade ou comissão para encher os próprios bolsos com o que é tomado fraudulentamente ou retido dos outros. Quando o homem em autoridade é desse espírito mau, sua autoridade é enfraquecida e o torna justamente desprezível aos olhos dos homens, sendo totalmente incompatível ele ser uma vara forte. Mas, por outro lado, estabelece a autoridade e faz os outros ficarem com medo dele quando as pessoas veem que ele é homem de grandeza de mente, alguém que detesta as coisas que são más e sórdidas, não podendo ser complacente com elas. Alguém que é de espírito público e não de disposição estreita e privada. Homem de honra e não de engenhosidade, má e administração clandestina por lucro sórdido. Alguém que detesta a insignificância e a impertinência, que odeia desperdiçar o tempo que deveria ser gasto a serviço de Deus, do rei e do país em vãos entretenimentos e diversões na busca da satisfação dos apetites sensuais. Deus culpa os dominadores em Israel, que pretendiam ser grandes e poderosos homens, mas também poderosos em beber vinho e homens de força para misturar bebida forte. Ali não há referência aos homens serem cabeças fortes e capazes de suportar grande quantidade de bebida forte, como alguns supõem. Há um sarcasmo severo nas palavras, porque o profeta está falando de grandes homens, príncipes e juízes em Israel, como aparece pelo versículo que vem logo a seguir, que seriam homens poderosos, varas fortes, homens de qualificação eminente, sobrelevados em nobreza de espírito, de força gloriosa e fortaleza de mente. Mas em vez disso, eram homens poderosos ou eminentes em nada mais que a glutonaria e a embriaguez. Quando os indivíduos em posição de autoridade são dotados de espírito de governo, mostram que há outra qualidade que os intitula varas fortes. Eles não só são homens de imenso entendimento e sabedoria em assuntos que se relacionam a governo, mas também têm um talento peculiar em usar esse conhecimento e se esmerar neste grande e importante negócio de acordo com o entendimento que têm. São homens de fortaleza eminente, não temem a face de homens, não têm medo de fazer a parte que apropriadamente lhes pertence como dominadores, embora encontrem ferrenha oposição e o espírito dos homens se irrite com esse comportamento. São favorecidos com o espírito de resolução e atividade para manter girando apropriadamente as rodas governamentais e fazer o julgamento e justiça fluírem numa corrente poderosa. Possuem não só vasto conhecimento do governo e das coisas que teoricamente pertencem a isto, mas lhe é natural pôr em prática os vários poderes e faculdades com que Deus os dotou e o conhecimento que obtiveram por estudo e observação para esta função, a fim de executá-la de modo vantajoso e eficaz. Estabilidade e firmeza de integridade, fidelidade e piedade no exercício de autoridade são outras qualidades que contribuem e são muito essenciais ao caráter de um vara forte. São homens de raciocínio forte e grande discernimento para saber o que é justo. Homens de integridade e justiça rígida, firme e inabalável na execução da justiça e julgamento. Homens de habilidade extrema em derrotar o vício e a imoralidade, possuindo disposição agradável para tal habilidade.
Homens que têm aversão forte à maldade e se dispõem a usar o poder que Deus lhe pôs às mãos para suprimi-la. Homens que se opõem ao vício não só pela autoridade que têm, mas também pelo exemplo. Homens de fidelidade inflexível a Deus, de quem são ministros para o bem do seu povo e implacáveis no respeito pela autoridade suprema, mandamentos e glória de Deus, sendo fiéis ao rei e país. Homens que não se deixam induzir pelas muitas tentações que avassalam os assuntos de pessoas em autoridade pública, basicamente para atrair a confiança. Homens que não consentem em fazer o que julgam, a não ser para o bem público, para o lucro e promoção própria ou interesse particular. Homens íntegros e firmes em agir de acordo com seus princípios, não se deixando vencer em fazer de modo diferente por medo ou favor, para seguir a multidão ou manter interesse em quem quer que seja, de quem ele dependa para honra ou proveito de sua posição, quer seja príncipe ou povo. Homens que têm a força mental por meio do qual dominam o próprio espírito. Essas coisas contribuem eminentemente para o título de dominador, para a denominação de vara forte. Por último, também contribui para a força dos homens em autoridade, pela qual eles podem ser denominados varas fortes, quando eles estão em circunstâncias que lhes dão vantagem para o exercício da força em favor do bem público. São indivíduos de descendência honrável, de educação distinta, homens de bens, avançados em anos, que há muito tempo estão em posição de autoridade, de forma que soa natural as pessoas lhe prestarem deferência, reverenciarem-nos, serem influenciadas e governadas por eles, se submeterem à sua autoridade, além de serem extensivamente conhecidos e muito honrados e considerados no estrangeiro. Serem homens de boa presença, majestade de semblante, decência de comportamento, decorosos em autoridade, de fala enérgica. Essas coisas somam-se à sua força e aumentam a capacidade e vantagem de servir sua geração na posição de dominadores, servindo para fazer os homens que são mais adequada e eminentemente chamados varas fortes. Agora, prossigo mostrando que quando tais varas fortes são quebradas e secas pela morte, trata-se de julgamento terrível de Deus sobre o povo que fica privado delas, sendo situação digna de grande lamentação por dois motivos. Por causa dos muitos benefícios e bênçãos para o povo dos quais tais dominadores são instrumentos. Quase toda prosperidade de uma sociedade pública e comunidade civil depende, sob a autoridade de Deus, de seus dominadores. Eles são como as molas mestres ou rodas de uma máquina que mantém todas as devidas partes em movimento e estão no corpo político como partes vitais do corpo natural, como pilares e fundação de um edifício. Os dominadores civis são chamados os fundamentos da terra, Salmo 82, versículo 1. A prosperidade de um povo depende mais de seus dominadores do que comumente se imagina. Visto que eles têm a sociedade pública sob seus cuidados e poderes, assim possui a vantagem de promover o interesse público de todas as formas. E se são tais dominadores, como descrevemos, são umas das maiores bênçãos ao público. Sua influência tem a tendência a promover a riqueza e fazer com que as possessões e bênçãos temporais se multipliquem, a estimular a virtude entre as pessoas e assim uni-las umas às outras em paz e benevolência mútua, fazendo-as felizes na sociedade, cada um instrumento da quietude, conforto e prosperidade do próximo, e por esses meios instigar a reputação e a honra no mundo, e o que é muito maior, dar impulso à felicidade espiritual e eterna. O sábio diz: bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres e cujos príncipes comem a tempo, para refazerem as forças e não para a bebedice. Eclesiastes capítulo 10, versículo 17.
Temos exemplo e evidência notáveis da influência feliz e vasta de tais varas fortes, segundo nossa descrição, para promover a prosperidade universal de um povo. A história do reinado de Salomão, embora muitas pessoas estivessem tranquilas sob seu governo e o julgassem muito rigoroso na administração. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. 1 Reis, capítulo 4, versículo 25. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância, como figueiras bravas que estão nas planícies. 1 Reis, capítulo 10, versículo 27. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está ao pé do mar em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. 1 Reis, capítulo 4, versículo 20. A rainha de Sabá ficou admirada e muito impressionada com a felicidade do povo que estava sob o governo de tal vara forte. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. 1 Reis, capítulo 10, versículo 8 e 9. O estado florescente do reino de Judá, ainda que tivesse varas fortes para os cetros daqueles que os dominavam, é observado em nosso contexto. E elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos. Ezequiel, capítulo 19, versículo 11. Tais dominadores são eminentemente os ministros de Deus para o povo em favor do seu bem. São grandes presentes do Altíssimo a um povo, evidências abençoadas do seu favor e veículos da sua bondade para com eles. São, nesse particular, imagens do seu Filho, o meio principal de toda a bondade de Deus para o gênero humano caído. Portanto, todos eles são chamados filhos do Altíssimo. Todos os dominadores civis, se eles são como devem ser varas fortes, segundo descrevemos, serão como o Filho do Altíssimo, veículos do bem para o gênero humano, e como eles serão como a luz da manhã quando o sol nasce. E como ele, serão como a luz da manhã quando o sol nasce, mesmo numa manhã sem nuvens, como a grama tenra que brota da terra pelo brilho claro depois da chuva. Quando um povo é privado deles, ele sofre perda indizível, sendo objeto do julgamento de Deus, fato que será grandemente lamentado. Por conta das grandes calamidades, tais dominadores servem como um tipo de defesa. Inumeráveis são as calamidades lastimosas e fatais a que sociedades públicas estão expostas neste mundo do mal, dos quais elas não podem ter defesa sem ordem e autoridade. Se um povo está sem governo, ele é igual a uma cidade demolida e sem muros, cercada por todos os lados por inimigos e em posição de estar inevitavelmente sujeito a toda forma de confusão e miséria. O governo é necessário para defender as comunidades das misérias que partem de si mesmas, da prevalência da discórdia interna, injustiça mútua e violência. Os membros da sociedade continuamente se fazem presa uns dos outros, sem defesa uns dos outros. Os dominadores são os cabeças da união em sociedades públicas, que juntam as partes sem nada mais o que se esperar, senão que os membros da sociedade se dividam contra si mesmos, cada um agindo como inimigo para o próximo, a mão de todos contra um e a mão de um contra todos, prosseguindo em rixas e discordâncias irremediáveis e infindáveis, até que a sociedade fique totalmente desagregada e despedaçada, e a própria vida na circunvizinhança
de nossos semelhantes se torne miserável e intolerável. Podemos ver a necessidade de governo na sociedade pelo que é visível em famílias, as sociedades menores das quais todas as sociedades públicas são constituídas. Quão miseráveis seriam essas pequenas sociedades se tudo fosse deixado por conta delas, sem autoridade ou superioridade umas sobre as outras, ou qualquer cabeça de união e influência entre seus membros. Ficamos convencidos, pelo que observamos, das lamentáveis consequências da falta de um exercício formal de autoridade e manutenção de governo em famílias que ainda não estão sem autoridade total. Há necessidade de governo em sociedades públicas, mas muito mais quando são maiores. Muitos poucos têm a possibilidade, sem qualquer governo, de agir por contrato, para concordar com o que deverá ser para o total bem-estar, mas tal comportamento não se deve esperar entre uma multidão constituída de muitos milhares, de grande variedade de temperamentos e interesses diferentes. Visto que o governo é absolutamente necessário, assim há necessidade de varas fortes em seus membros, pois o empreendimento é tal que requer pessoa bem qualificada, ninguém mais sendo suficiente ou bem capacitado para o governo de sociedades públicas. Portanto, as sociedades públicas que não têm tais varas fortes para cetros de domínio são miseráveis. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Eclesiastes capítulo 10, versículo 16. Visto que o governo são varas fortes para exercitar isso, indispensáveis para preservar as sociedades públicas de calamidades terríveis e fatais que surgem do seu meio, então, não menos requisitados, eles são para defender a comunidade de inimigos estrangeiros. Como as varas fortes são iguais aos pilares de um edifício, assim eles também são como os muros e o baluarte de uma cidade. Eles estão sob o controle de Deus, a força principal de um povo em tempo de guerra, e os instrumentos primordiais da sua preservação, segurança e descanso. Essa ideia está significada de maneira muito vívida nas palavras que são usadas pela comunidade judaica nas Lamentações, a fim de expressar as expectativas que ela tinha de seus príncipes. O respiro das nossas narinas, o ungido do Senhor, foi preso nas suas covas. Dele dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Lamentações, capítulo 4, versículo 20. Neste aspecto, tais varas fortes também são os filhos do Altíssimo, e imagens ou semelhanças do Filho de Deus, ou seja, eles são os salvadores dos seus inimigos, assim como são chamados os juízes que outrora Deus levantou em Israel, pelo que os entregaste na mão dos seus angustiadores, que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, clamando a ti, desde os céus, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os libertaram da mão de seus angustiadores. Neemias, capítulo 9, versículo 27. Assim, a prosperidade e segurança de um povo sob o governo de Deus dependem de dominadores que sejam varas fortes. Enquanto desfrutam tais bênçãos, eles são acostumados a ser como vinha plantada numa terra frutífera, com a estrutura exaltada entre os ramos espessos, realçando-se em sua altura com a multidão dos ramos. Mas quando o povo não tem vara forte para ser cetro de domínio, o povo é igual a uma vinha plantada no deserto exposta para ser arrancada e lançada ao chão, a fim de que o fruto se seque com o vento oriental e fogo se acenda dos próprios ramos para devorar o fruto. Sobre essas razões, quando as varas fortes de um povo são quebradas e se secam, trata-se de um julgamento terrível de Deus sobre aquele povo, sendo fato merecedor de grande lamentação, como aconteceu com o rei Josias, que era indubitavelmente uma das varas fortes referidas no texto. E quando morto, o povo fez grande lamentação por ele, e seus servos o tiraram do carro
e o levaram no segundo carro que tinha e o trouxeram a Jerusalém. E morreu e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel. E eis que estão escritas na coleção de lamentações. Segundo Crônicas, capítulo 35, versículo 24 e o versículo 25. Agora, vou aplicar estas coisas ao nosso próprio caso, sob o terrível e recente senho da providência divina que retirou pela morte essa honorável pessoa do governo e autoridade pública, habitante desta cidade e pertencente a essa congregação e igreja que morreu em Boston no último dia do Senhor. Ele era eminentemente vara forte nos aspectos supramencionados, sobre suas habilidades naturais, força de raciocínio, grandeza e clareza de discernimento e profundeza de acuidade mental eram de primeiro grau. Pode-se duvidar se alguém o excedia nesses aspectos por essas partes do mundo. Era homem de gênio verdadeiramente grande e sua capacidade mental era peculiarmente adequada para a compreensão e administração dos assuntos públicos. Como sua capacidade natural era surpreendente, assim era o conhecimento que adquirira, sendo seu entendimento amplamente melhorado por aplicação detida da mente e coisas que ele era chamado a se envolver e por observação muito acurada e de longa experiência nas mesmas. Ele tinha profundo insight sobre a natureza das sociedades públicas, mistérios governamentais e questões de paz e guerra. Era dotado de discernimento que muitos poucos têm das coisas em que consiste a felicidade pública e quais as que expõem as sociedades públicas, e dos meios próprios para evitar as últimas e promover as primeiras. Ele era rápido em seu discernimento, e isso, em muitos casos, sobretudo nos pertencentes ao seu negócio. Ele, à primeira vista, veria mais longe que a maioria dos homens quando tinham feito o melhor que podiam. Não obstante, tinha a faculdade maravilhosa de melhorar os próprios pensamentos pela meditação e levar sua visão à extensão cada vez maior mediante aplicação mental longa e detida. Possuía habilidade extraordinária para distinguir o certo do errado em meio a complexidades e circunstâncias que tendiam a desconcertar e obscurecer o caso. Ele podia pesar coisas como se estivessem numa balança e distinguir as coisas que eram sólidas e pesadas das que só tinham um espetáculo bonito sem substância. O que ele evidentemente descobria de seu modo preciso, claro e óbvio de declarar e apresentar casos a um jurado do banco, como foi observado por outros. Ele admiravelmente distinguia a verdade da falsidade e os casos mais trabalhosos sempre lhe pareciam muito claros na mente, estando suas ideias apropriadamente ordenadas. Ele tinha um talento de comunicá-las ao entendimento de cada pessoa, excedendo a quase todos. Se alguém se perdesse no raciocínio, não era porque a verdade e a falsidade, o certo e o errado não tinham sido bem distinguidos. Ele era, provavelmente, um dos políticos mais capazes que jamais a Nova Inglaterra criou. Possuía insight muito incomum sobre a natureza humana e a habilidade maravilhosa para se embrenhar nos temperamentos e disposições particulares com os quais tinha de lidar, e discernir o modo mais adequado de tratá-los para influenciá-los com mais eficiência a propósito bom e sábio. Talvez nunca tenha havido pessoa que tivesse conhecimento mais extenso e completo do estado deste país e seus assuntos públicos e das pessoas que se preocupavam com ele pelas mesmas coisas. Ele conhecia o povo e suas circunstâncias e o que as circunstâncias exigiam.
Discernia as doenças físicas e quais eram os remédios adequados como médico capaz e magistral. Era bem conhecido pelas colônias circunvizinhas e também pelas nações deste continente com quem nos envolvemos em assuntos públicos. Tinha conhecimento muito maior que qualquer pessoa desta terra das várias nações indígenas da região norte da América, seus temperamentos, hábitos e a maneira apropriada de tratá-los. Era mais amplamente conhecido por eles que qualquer outra pessoa do país. Ninguém em autoridade nessa província tinha tal familiaridade com o povo e país do Canadá, a terra de nossos inimigos, como ele tinha. Em muito excedia em disposição e ardor para intermediar os assuntos de outras pessoas, mas quanto ao que pertencia aos seus assuntos, nos cargos que mantinha e nos assuntos importantes dos quais tinha de cuidar, ele possuía vasta compreensão do que concernia a eles. Com frequência, eu me surpreendia com a extensão do seu alcance e com o que via em sua habilidade de prever e determinar a consequência das coisas, mesmo a grande distância e muito além da visão de outros homens. Ele não era vacilante e instável em suas opiniões. Seu hábito nunca era fazer um julgamento precipitado, mas tinha o costume de primeiro deliberar e pesar completamente um caso. Nisto, independente de suas habilidades, ele se contentava em melhorar pela ajuda de conversa e discurso com os outros, e muitas vezes falava da grande vantagem que ele achava nesse procedimento. Mas quando sob consideração madura ele tinha estabelecido seu julgamento, não era demovido facilmente do que decidira por aspectos falsos e simulacros e aparências plausíveis. Além do conhecimento das coisas concernentes à sua chamada particular como governador, ele também tinha amplo grau de compreensão nas coisas pertinentes à chamada geral como cristão. Ele não era teólogo irrefletido. Era casuísta sábio, como sei pela ajuda que encontrava de tempo em tempo em seu julgamento e conselho em casos de consciência sobre as quais o consultei. Raras vezes conheci teólogo que fosse mais apto a ajudar e esclarecer a mente em tais casos como ele. Ele não tinha pouco grau de conhecimento sobre as coisas pertencentes à religião experimental, mas era seu costume discursar sobre tais assuntos não só com distinções doutrinárias precisas, mas como alguém que tem familiaridade estreita e sentimental destas coisas. Ele não só possuía vasto conhecimento especulativo, mas seu conhecimento também era prático, visto que tendia a uma conduta sábia nos assuntos, questões e deveres da vida, para de modo apropriado ter a denominação da sabedoria e correta e sublimemente investir em si o caráter de homem sábio. Ele era eminentemente sábio e prudente em sua conduta e um dos conselheiros mais capazes e sábios sobre qualquer assunto difícil. A grandeza e honorabilidade de sua disposição eram responsáveis pela largueza de sua compreensão. Ele era naturalmente de grande mente, sendo sob este aspecto verdadeiramente filho de nobres. Detestava coisas que eram más e sórdidas, mostrando-se incapaz de complacência com elas. Quão distante ele estava da rixa e impertinência na convenção. Quão longe de uma disposição ocupada e intrometida. Quão longínquo da administração astuta e clandestina para encher os bolsos com o que fosse retido fraudulentamente ou violentamente extorquido do trabalhador, soldado ou funcionário inferior. Quão remoto de levar vantagem de comissão ou autoridade ou outro poder superior que tivesse em mãos, ou por ignorância, dependência ou necessidade que outros tivessem para aumentar o próprio lucro com o que corretamente lhes pertencia e com o que eles poderiam esperar como recompensa apropriada por serviços prestados. Quão distante ele estava de aceitar secretamente subornos oferecidos para induzi-lo a favorecer alguém em sua causa, ou que por seu poder ou interesse o promovesse à posição de confiança pública, honra ou lucro. O quanto ele detestava mentir e tergiversar. Quão inabalavelmente firme
ele permanecia em favor da verdade exata. Seu ódio pelas coisas más e sórdidas era tão manifesto e bem conhecido que era evidente que os homens temiam aparecer em algo assim dessa natureza na sua presença. Ele era um homem de espírito notavelmente público, verdadeiro amante de seu país e que detestava sacrificar o bem-estar público pelo interesse privado. Era excelentemente dotado de espírito de governo. Deus, ou a natureza, parecia tê-lo formado para governar como se ele tivesse sido feito para esse propósito e lançado num molde, pelo qual ele seria de todas as formas adequado para o cargo de homem em posição de autoridade pública. Tal comportamento e conduta lhe eram naturais, como tender a manter sua autoridade e possuir outros temores e reverência e obrigar e tornar eficaz o que ele disse e fez no exercício de sua autoridade. Ele não usava espada em vão. Era verdadeiro terror para os malfeitores. O que se via nele me lembrava da declaração do sábio. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Provérbios 20, versículo 8. Ele era alguém que não tinha medo da face dos homens, e todos sabiam que era em vão tentar detê-lo de fazer o que, sob consideração madura, tinha determinado fazer. Todas as coisas nele eram sublimes e apropriadas para alguém em posição pública. Talvez nunca tenha havido homem na Nova Inglaterra a quem a denominação de grande homem pertença mais corretamente. Mas embora fosse alguém grande entre os homens, exaltado acima dos outros em habilidade e grandeza mental, em posição de governador, não temente da face de homens, contudo temia a Deus. Era estritamente consciencioso em sua conduta pública e particular. Nunca conheci homem que fosse mais firme e inabalável em agir por princípio e segundo normas máximas e estabelecidas, assentadas na mente por ditames de julgamento e consciência. Era homem de justiça e fidelidade rígida. Fidelidade era eminentemente seu caráter. Alguns de seus maiores oponentes do partido contrário ao dele em assuntos públicos reconhecia com fraqueza que ele era notavelmente homem fiel nos cargos públicos. Alguns de seus maiores oponentes do partido contrário ao dele em assuntos públicos reconheciam com franqueza que ele era notavelmente homem fiel nos cargos públicos. Ele não traía fundamentalmente por medo ou favor o que lhe confiavam. Era perda de tempo esperar isso dele, ainda que os homens pudessem se lhe opor ou negligenciá-lo, por mais importantes que fossem. Nem negligenciaria o interesse público entregue a ele em favor da facilidade própria, mas de forma diligente e laboriosa, zelava e labutava por isso noite e dia. Ele era fiel nos negócios particulares, como também nos públicos. Era amigo fidelíssimo, fiel a todo aquele que em todo caso lhe pedisse conselho, pois sua fidelidade era dependente de qualquer assunto que empreendesse em favor do próximo. Ele era exemplo notável da virtude, da temperança inalterável em todas as posições, em todas as companhias e em meio a todas as tentações. Embora fosse homem de grande espírito, tinha controle notável de seu espírito e se superava no domínio da língua. Em meio a todas as provocações das multidões com que tinha de tratar, a multiplicidade de assuntos desconcertantes com os quais se preocupava e toda oposição e repreensões das quais ele estava sujeito a toda hora. Contudo, o que havia que saísse de sua boca, que os inimigos poderiam se agarrar, não havia linguajar profano, linguagem vã, palavras irrefletidas, palavreado impróprio e não cristão. Se a qualquer momento ele se expressasse com ardor e vigor, seria por princípio e determinação de julgamento, antes que por paixão. Quando se expressava fortemente e com veemência, os que o conheciam e o observavam percebiam evidentemente que ele o fazia em resultado de pensamento e julgamento, pensando as circunstâncias e as consequências das coisas.
A tranquilidade e firmeza do seu comportamento em particular, sobretudo na família, eram notáveis e exemplares, aos quais tinham mais oportunidade de o observar. Ele era completamente firme nos princípios religiosos e doutrinas dos primeiros pais da Nova Inglaterra, normalmente chamados doutrinas da graça, e detestava os erros opostos da teologia atual por ser muito contrária à palavra de Deus e à experiência de todo o verdadeiro cristão. Como ele era amigo da verdade, assim era amigo da devoção vital e do poder da santidade, sempre apoiados e favorecidos em todas as ocasiões. Ele aborrecia a profanação, era pessoa de espírito sério e decente, sempre tratando as coisas sacras com reverência. Era exemplar na frequência decente do culto público a Deus. Quem jamais o viu se refastelar irreverente e indecentemente, pousando a cabeça para dormir ou olhando com olhar perdido a hora do culto? Visto que ele podia discursar muito inteligivelmente, como já se observou, sobre religião experimental, assim para certas pessoas de quem era muito íntimo, ele dava sugestões suficientemente claras, enquanto conversava sobre as coisas que eram questões de experiência própria. Algumas pessoas sérias em posição de autoridade civil, que ordinariamente diferiam dele em assuntos governamentais. Contudo, em conversas amistosas e ocasionais com ele, em assuntos religiosos, manifestavam alta opinião sobre ele acerca da verdadeira devoção experimental. Como ele era conhecido por ser uma pessoa séria e inimiga de conversas vãs e profanas, era temido por grandes e pequenos. Quando estava em um ambiente, bastava sua presença para manter a decência, embora muitos fossem considerados grandes homens, propensos a tomar liberdade muito maior na conversa e comportamento do que ousariam tomar na sua presença. Ele não esqueceu a morte, nem foi insensível à própria fragilidade, nem a morte lhe era inesperada. Nesses últimos anos, falava muito para algumas pessoas sobre morrer e entrar no mundo eterno, querendo dizer que não esperava continuar vivo por muito tempo. Além de todas essas coisas, para fazê-lo eminentemente vara forte, ele foi assistido com muitas circunstâncias que tendiam a lhe dar vantagem no exercício de sua força pelo bem público. Ele era de descendência honrada, homem de solidez considerável, há muito em posição de autoridade, amplamente conhecido e honesto no estrangeiro. Alto na estima de muitas tribos indígenas nas circunvizinhanças das colônias britânicas, tendo mais influência sobre elas do que qualquer outro homem da Nova Inglaterra. Deus o tinha dotado de presença graciosa, majestade de semblante, tornando-se grandes qualidades mentais e o lugar no qual Deus o colocara. No exercício dessas qualidades e dons, no gozo dessas vantagens, ele era como pai para esta parte do país de quem dependia o condado sob a orientação de Deus em todos os assuntos públicos e, sobretudo, desde o começo da atual guerra. Não preciso informar à congregação o quanto do peso das preocupações bélicas do país, o qual, mais do que em outra região do país, jaz exposto ao inimigo. Estava sob seus ombros, nem como ele foi a origem de todo o movimento e o fazedor de todas as coisas feitas, e nem quão sábio e fielmente ele administrou esses assuntos. Vocês sabem muito bem que ele tomou conta do condado como pai de família, não negligenciando a vida dos homens e fazendo pouco caso do sangue, mas sempre aplicando-se com diligência, vigilância e prudência aos meios próprios de nossa segurança e bem-estar. Esta cidade nativa, onde ele morava desde a infância, colheu o benefício de sua influência feliz. Sua sabedoria foi, sob a orientação de Deus, nosso guia, e sua autoridade, nosso apoio e força, sendo de grande honra para Northampton e ornamento para nossa igreja. Ele continuava em plena capacidade de serventia enquanto viveu. Era consideravelmente avançado em anos, mas suas faculdades mentais não estavam sensivelmente enfraquecidas e sua força física não estava muito abatida, pois ele fazia longas viagens em extremo de calor e frio e em curto tempo. Mas agora esta vara forte foi quebrada e se secou.
O julgamento de Deus nesse particular é terribilíssimo e essa dispensação serve de lamentação. Provavelmente seremos mais sensíveis ao valor e importância de tal vara forte por sua falta. A voz terrível de Deus nessa providência é digna de ser ouvida por essa providência e pelas pessoas deste condado, mas de maneira mais peculiar por nós dessa cidade. Temos testemunho do desgosto divino, além de todas as outras nuvens escuras que Deus nos trouxe ultimamente e do medonho senho divino sobre nós. É uma dispensação sob muitos aspectos que exige nossa humilhação e temor diante de Deus. Uma manifestação horrível do seu domínio supremo, universal e absoluto, que nos conclama a adorar a soberania divina e a tremer na presença deste grande Deus. É a ocasião vivaz da debilidade e mortalidade humanas. Vemos que ninguém está fora do alcance da morte, que nenhuma grandeza, autoridade, sabedoria, sagacidade, nenhuma honorabilidade de pessoa ou posição, nenhum grau de preciosidade e importância nos isenta do golpe da morte. Há aviso alto e solene de todos os tipos para nos preparar para a partida. A memória dessa pessoa agora falecida, que era grandiosa bênção enquanto vivia, deve nos empenhar em mostrar respeito e generosidade à família. Faremos por respeito a ele e a seu pai, antigo e eminente pastor desta congregação, que em seus dias era de maneira notável pai desta região do país em assuntos eclesiásticos, sobretudo dessa cidade, como seu filho foi em questões seculares. Deus se ressentiu quando os filhos de Israel não mostraram generosidade para a casa de Jerubaal, que foram instrumento para tanto bem deles, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. Juízes capítulo 8, versículo 35.